Boa noite. Fixando o nosso tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a LGPD e os impactos na vida condominial. Olá, doutora Tárcia. Nosso convidado já entrou. Hoje quem vai falar conosco é o doutor Pedro Melo. Deixa eu chamá-lo aqui. Oi, Rosélis. Oi, Débora. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Carla. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. E aí? Tudo bem. No decorrer da live eu vou esquecer e vou te chamar só de Pedro, tá? Porque, Não tem importância. Eu já ia falar isso que vamos esquecer esse negócio de doutor aí. Só Pedro, por favor. em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema que está gerando tantas dúvidas aí, né? Principalmente no Uhum. mercado condominial que trata com tantas informações, com tantas questões, né? Eu vou até dispensar. Normalmente eu pulo essa etapa de ficar falando de currículo e tal, porque eu acho que o público que está aqui está interessado em ir ao assunto que a gente está Perfeito, disposto a tratar, né? Então, se você perfeito. puder comentar Concordo. um pouquinho conosco, o que foi necessário fazer assim? É uma especialização? É um curso? Como que foi que você chegou nesse ramo especificamente do direito, se é que eu posso falar assim? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de estudar tecnologia e inovação. Isso é uma coisa que desde que eu comecei a estudar direito é um ramo em paralelo, assim, que eu sempre pesquisei. E no Poder Judiciário eu trabalhei 10 anos e tive muito contato com a parte de tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas. E quando eu saí para abrir meu escritório, essa era uma área que eu queria seguir. Então, logo quando começou a surgir essas questões de proteção da privacidade, dados pessoais, eu comecei a estudar, fiz alguns cursos, alguns treinamentos, inclusive pela própria OAB do Paraná, né, pela Escola Superior da Advocacia. E eu digo assim, não existe uma formação, uma especialização, mas hoje no Brasil tem bons cursos, tem o Instituto de Data Privacy, que é talvez a maior certificadora de profissionais dessa área. Então a formação é sempre contínua, né? A gente sempre vai estudando e vai, ainda mais quando são temas novos, né? Igual esse, que tem um monte de conceito aberto ainda que a gente vai precisar entender como que as autoridades vão interpretar a lei, o que elas vão aplicar, o que não vão. É bastante espinhoso ainda o terreno e é legal para a gente ir sempre se atualizando e ajudando as empresas, os condomínios a aplicarem as regras da melhor maneira possível. Você era assessor lá no tribunal, né, Pedro? Isso, eu fui assessor jurídico e aí saí para abrir meu escritório e estamos enveredando por essa área do direito da tecnologia, ajudando as empresas a fazer a transformação digital e tentando trazer tudo que o direito pode contribuir para as empresas aplicarem mais inovação e mais tecnologia nos seus dia a dia e com isso conseguir melhores resultados. Até porque toda essa demanda tecnológica vai exigir bons profissionais mesmo da área do direito para fazer todo um respaldo aí, né? Vai. E o próprio direito também está mudando, né? Hoje nós temos assim a Associação Brasileira de Legal Tech, Lawtech, que tem mais de 200 Lawtechs registradas, então tem muita startup voltada para essa área jurídica. Tem até um professor famoso inglês, Richard Susskind, que ele fala que o direito vai mudar mais nos próximos 5 anos do que mudou nos últimos 200. Ou seja, a sociedade toda está experimentando uma série de transformações que o direito ainda não está acompanhando. E a LGPD, na verdade, já é uma exceção, né? É uma coisa assim bem nova e o Brasil veio seguindo assim o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. O Brasil deu um passo muito importante para assentar o terreno da inovação, porque dados
é o principal vetor do desenvolvimento econômico agora e para o futuro é dados, é informação. Então, o Brasil Então, ganhou ó, muito eu já, com a eu já tô LGPD. curiosa para saber. Então, como que começou essa história aqui no Brasil Então, na de verdade, LGPD? assim, a gente ouviu falar muito agora recentemente, porque ela entrou em vigor no dia 18 de setembro, né? Mas é uma lei que nasceu em 2018. Ela foi promulgada, inclusive, pelo Michel Temer, quando ele era presidente. Então, a gente já teve 2 anos de vacatio legis, né, que é o termo assim, que designa esse período que a lei ela existe, mas ainda não produz efeito, ela não tem vigência, para exatamente que a sociedade se adapte, faça as adaptações, entenda a lei, para começar a aplicar. Então, a gente já teve esse período de 2 anos. A LGPD, ela não vamos dizer uma cópia, assim, mas ela é inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é de 2016. Então, assim, fora do Brasil já existe uma maturidade um pouquinho maior em relação à privacidade, à proteção de dados pessoais. E o Brasil caminha no mesmo sentido, principalmente da União Europeia, que é mais vanguardista, assim, na questão da proteção desses direitos pessoais. E é interessante que a lei ela nasce e já no seu artigo 1º ela fala o objetivo, que é proteger o direito de liberdade, de privacidade e o desenvolvimento, o livre desenvolvimento da pessoa natural. E é interessante a gente pensar no livre desenvolvimento, porque assim, a gente ainda está entendendo as consequências da falta de privacidade no nosso dia a dia, assim, né? Alguns documentários, assim, que estão famosos aí, como o dilema das redes sociais e privacidade hackeada, elas dão, assim, a ponta do iceberg, né? Da extensão de como Tava aqui para eu indicar e a gente não falou sobre isso, pessoal. a gente não combinou. Então, assim, esses dois documentários, eles são a ponta do iceberg. Eles dão, assim, a dica de como a nossa vida está sendo impactada por grandes empresas que detêm nossas informações. Né? Hoje, assim, se chama a economia da vigilância, né? As informações pessoais, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer na internet, tem um valor monetário muito evidente. Então, atrai muita atenção e já falaram que dados são novo petróleo. Eu não gosto desse tipo de clichê, assim. Acho que não designa bem. Primeiro porque petróleo já não é mais tão, assim, valoroso quanto era antigamente, mas eu acho que o que pode ser feito a partir desse oceano de informação que a gente deixa na internet é muito maior do que o impacto que um combustível fóssil causou na humanidade. Então, assim, a gente está vivendo um período realmente de transformação, que os especialistas chamam de realidade 4.0, né? A gente viveu algumas revoluções industriais e mais recentemente a gente viveu a quarta revolução tecnológica. E aí na fase mais recente dela, que tem o uso da computação doméstica, tecnologia 4G, celulares, tal, essa fase ela marca a história como um período em que o indivíduo deixa de estar conectado para ser conectado. Então, assim, agora a gente não pega o celular mais e entra na internet uma determinada hora do dia como era há 15 anos atrás. Agora a gente está online o tempo inteiro, a gente deixa rastro de tudo que a gente faz. Isso vai aumentar com a internet das coisas, os nossos dispositivos, nossa TV, geladeira, a porta de casa vai ser conectada à internet, nossa garagem. Então, assim, a gente ainda vai produzir um mar de dados muito maior do que a gente tem. E só com o que a gente tem questões profundamente intensas aí, como questões psicológicas, de neurociência, que influenciam o nosso comportamento, o nosso consumo, e inclusive eleições, né, como a gente está tendo aí nos Estados Unidos. Então é um tema muito delicado e que foram essas preocupações que deram origem à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, esse documentário do. Esse eu não vi ainda, o Privacidade Hackeada, mas ele trata justamente dessa influência das eleições, né?
pelo que eu vi E no resuminho do filme. Então, isso. realmente é aquela história assim, quantas vezes o público que está aí nos acompanhando, falo sobre determinada coisa, tô com vontade de comprar um aparelho aí, um equipamento eletrônico, daqui a pouco, pá, tá lá o anúncio. Isso a gente até comenta assim, né? Fala de um produto determinado, mas no momento seguinte está ali a publicidade. Isso é só um dos detalhes que acontece, que a gente vê e se assusta. Imagina os que a gente não vê, né? Então, assim, existe sim uma preocupação, mas também não é o fim do mundo, né? A lei não vai proibir nenhuma dessas práticas, não vai inviabilizar o marketing, não vai inviabilizar você. Tá tudo bem também você entender o perfil do seu consumidor para oferecer um serviço ou um produto mais personalizado para ele. Mas tem que ter alguns limites, que as principais balizas desse limite é a nossa liberdade, a nossa privacidade e o nosso livre desenvolvimento. Uma coisa que eu tô observando bastante na internet é que você vai acessar um site, estão falando muito de novas políticas de privacidade e com relação a cookies, armazenamento e tudo isso. Claro, sei lá, eu nem vou ficar lendo aquele monte de regra e coisa assim, eu vou lá, aceito e, né? Deu. Isso É, aí já é um início de um movimento aí para ter um é, consentimento, digamos assim. exatamente. O consentimento é só uma das frentes assim que vai autorizar o tratamento de dados pessoais, né? O que a gente chama na LGPD de base legal. Então, a LGPD prevê algumas bases legais que autorizam o operador ou o controlador a tratar esses dados. A gente já vai entender esses conceitos. Mas esse movimento, ele é assim, ele começa já em 2016 com o Regulamento Geral da União Europeia, e aí agora aqui as empresas que atuam no Brasil começam a usar isso porque realmente esse é só assim a primeira recomendação de boa prática da lei, a primeira exigência que tem. E é interessante que se a gente pegar, por exemplo, do Google, que é um serviço que todo mundo usa, né? Para você ler a política de privacidade do Google mesmo, vai quase 3 horas. 2 horas e 50 e... Nossa! Então, assim, quem que não tem 3 horas do dia, né? Para parar e ler a política de privacidade. Então, algo que E a gente detalhe, tá... alguém vai parar de usar o Google, né? Alguém vai Exato, parar de usar o Google? exatamente. E isso é só um... tem um site que tem um mapa visual, assim, de quanto tempo leva para ler cada uma. É absurdo, assim. Se você for... Aquelas que você usa no básico, no dia a dia. Netflix, Google, Spotify e o Gmail está dentro do Google, mas também tem a sua política separada. Só para esses quatro, você fica o dia inteiro, só para ler a política de privacidade deles. Então, assim, se você for fazer isso, e eu, como sou curioso, eu tenho uma listinha dos que eu tô lendo aí, até para ter um benchmark, né, para as empresas que a gente tem ajudado. Mas você tem que tirar um fim de semana, aí, uma semana, para você ler a política de privacidade e os termos e condições de uso das plataformas que você usa no dia a dia. Então, um grande desafio que as empresas têm pela frente hoje, a gente tem tentado ajudar nesse sentido, é você criar um mecanismo de comunicação, usando comunicação visual, usando termos mais amigáveis e formas mais que otimizem a experiência de navegação, para você informar o seu usuário, o seu cliente, de uma forma mais intuitiva, mais fácil, mais eficiente. A doutora Robéria está falando aqui, não conheço quem lê esses termos, ela é lá de Recife. Síndicos do Brasil também, nunca li. Exatamente. Quem que perde tempo lendo isso aí, né? A gente vai, enfim, vai continuar navegando ali e aceita e acabou, né? Pelo que eu fiz a Exatamente. lição de casa aqui, eu vi que existem duas figuras nesse contexto da Lei de Proteção de Dados: o controlador e o operador. Quem são esses dois personagens desse contexto? Isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz esses dois personagens, né, o controlador e o operador, dentro do que ela chama de agentes de tratamento. Então, ela prevê dois agentes de tratamento. O controlador,
que é quem detém o dado e detém o poder de decisão sobre ele, é quem escolhe o que vai fazer com os dados, e o operador, que é aquele que trata efetivamente, que faz alguma operação de tratamento em nome do controlador. São essas duas diferenciações. E aí tem algumas coisas espinhosas já, se você permite eu já trazer aqui para o ambiente do Opa! condomínio. Uhum. Primeiro, não dá para afirmar com certeza que condomínio hoje é enquadrado como controlador de dados. Vai depender da interpretação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo constituída ainda. Por quê? Porque a lei é expressa em falar que é a pessoa física ou jurídica que detém a decisão sobre o tratamento de dados. Você sabe que existe toda uma discussão sobre a personalidade jurídica do condomínio, né? Se ele realmente tem personalidade jurídica ou se ele tem só a capacidade de estar em juízo ou algum outro atributo da personalidade. Então, assim, hoje, num primeiro momento, eu diria que o condomínio não é um controlador, mas o condomínio ele é o ambiente onde se coletam os dados. Então, se a gente pensar só no condomínio, não como um ente, como personalizado, mas como uma coletividade mesmo de pessoas e direitos, a gente tem que ter essas preocupações, porque a gente está disponibilizando o nosso dado de alguma forma que às vezes a gente nem sabe como, através de câmeras, cadastros, enfim, várias hipóteses que tem dentro da realidade aí do dia a dia do condomínio. Que essa, inclusive, era uma das minhas perguntas, assim, ó, o condomínio não comercializa informações, porque num primeiro momento eu estava achando que a lei vinha para, sei lá, aquelas empresas que comercializam banco de dados, essas coisas. E eu pensei, bom, mas o condomínio não comercializa informações, ele armazena para a função ali dele como um todo, para passar para uma empresa de cobrança, para passar para uma empresa de portaria remota, alguma coisa assim. Então, ainda assim, seria necessário fazer esse mapeamento por precaução e as possíveis adequações? Perfeito. Eu diria que mais do que necessário, assim, é essencial fazer, porque você tem essa primeira interpretação, assim, que é o que os especialistas estão fazendo, de que não é controlador, mas é o ambiente em que se coleta. Só que você pode também ter, a partir da atuação da autoridade nacional, uma interpretação diferente. E ela vir e baixar um decreto, uma normativa falando, não, o condomínio é controlador de dado. Então, a partir de agosto de 2021, está sujeita às multas que o artigo 52 da LGPD lá prevê, que pode ir até 2% do faturamento da empresa. No caso do condomínio, ela vai ter que se limitar aos valores nominais lá e que a lei coloca como limite 50 milhões de reais. Então, assim, são multas pesadas que a gente não sabe ainda se a autoridade vai aplicar para condomínios igual vai aplicar para empresas, e isso já está começando no judiciário. Então, assim, são precauções que tem que ter. Se não for pelo ponto de vista de se proteger para evitar algum problema, para proteger o próprio condômino, né? Porque você tem, assim, pelo Código Civil, a convenção de condomínio, ela tem que tratar ali sobre a forma de administração, tem que fazer o regimento do condomínio, e tudo isso eu acho que está no âmbito ali de como você vai disponibilizar os seus dados, porque dizer que o condomínio não vai disponibilizar é impossível. Tem que ter câmera de segurança, tem que ter cadastro dos moradores para controlar pagamento, até para a questão de segurança também. Então, não fazer essas operações de tratamento é inviável, mas você tem que ter meios do condômino saber para quem que ele está fornecendo esses dados, quem são os operadores, quem são as empresas, os terceiros que vão ter acesso, um escritório de contabilidade, uma administradora, enfim. Então, assim, tanto do ponto de vista de proteção da entidade condomínio para evitar problemas, quanto do próprio condômino. Eu acho que o mapeamento
é o passo principal, assim, o primeiro passo e essencial para começar a ter uma segurança na questão da privacidade. Porque até para fazer começa pela cobrança também de condomínio, né? Seria impossível emitir os boletos se não tivesse o nome, o CPF, esses dados aí. E nesse Exatamente. contexto condominial, as informações acabam indo para administradoras, empresas de cobrança, escritórios jurídicos, portaria remota. Então, seria nesse contexto que entraria o mapeamento do gestor, o síndico, no caso, acertar essa política? Porque, por exemplo, o que eu estava pensando, se não ocorrer um dolo da parte do controlador ali das informações, ou seja, não houve intenção, o sistema da administradora foi hackeado, alguma coisa assim. A minha dúvida é saber quem é essa ponta que vai ser responsável. Vai ser a administradora, vai ser o condomínio que forneceu. Já tem alguma Exatamente. noção assim do que poderia, porque eu sei que a prática que vai dizer, né? Ainda não tem jurisprudência, não tem material suficiente para embasar isso, mas você tem alguma ideia assim de quem seria o responsável nesse caso? Hoje, essa resposta é de acordo com o que está na lei. E o que está na lei é que, no caso, quem disponibiliza a informação é responsável, é o que a gente chama no direito de responsabilidade solidária, ou seja, responde junto com quem de fato causou o dano. Então, vamos imaginar nessa situação. A gente passa as informações dos condôminos todos para o escritório que vai fazer a cobrança, né? Vai ali administrar os pagamentos mensais e tudo mais. E aí eles provavelmente não armazenam isso num sistema, eles repassam isso para um sistema online que está armazenado num servidor lá nos Estados Unidos. Então veja que aí você tem, além das operações tradicionais de coleta e tal, você tem o compartilhamento internacional. Então você tem sim várias hipóteses de tratamento que podem causar algum dano, pode haver algum vazamento, algum problema. E a gente volta na questão da responsabilidade. Todo mundo que participou dessa cadeia é responsável. Então, assim, o condômino, ele tem o direito de saber como é que a informação dele foi parar lá. E aí vai chegar no caminho, no condomínio, que, como eu falei, seja interpretado como controlador ou apenas como ambiente onde foi coletado o dado, ele vai ter responsabilidade. Então, assim, para se eximir da responsabilidade, né, tem as hipóteses legais lá de exclusão da responsabilidade, o condomínio tem que mostrar que agiu em conformidade com a lei, que pegou os dados essenciais, e aí, nesse caso específico, por exemplo, da cobrança, tem a base legal que autoriza esse tratamento. Então, eu colho as informações do meu condômino e repasso para a administradora fazer a cobrança, administrar os pagamentos. Isso está dentro da base legal que a gente chama de execução do contrato. Então, isso é permitido, tudo bem. Só que isso tem que estar informado. Tem que estar de acordo com os princípios lá do artigo 6º. Então, tem a transparência, o direito da parte saber, do condômino saber quais dados estão sendo passados, corrigir algum dado que esteja eventualmente incorreto. Então, tudo isso é o direito do titular de dado que a lei trouxe e o condomínio tem que estar pronto para atender. Se ele não estiver atendendo, se ele estiver passando dados de qualquer jeito, ele nem sabe exatamente para quem, ele é corresponsável em eventual dano. Então, aí já entra um segundo momento, né? Você faz um mapeamento nos dados, perdão, e aí você passa mediante um acordo, que no caso, assim, a gente, para as empresas mesmo, a gente sugere o acordo controlador-operador, que a lei prevê. No caso do condomínio, tem que ter ali na convenção, no regimento interno, quais os dados que vão ser compartilhados e com quem, e tem que ter um termo, uma cláusula de responsabilidade no contrato de prestação de serviço. Nesse mapeamento é que seria detectado, então, por exemplo, o condomínio passou para a administradora. A administradora terceiriza um software de cobrança, por exemplo. Tem que estar esse mapeamento que vai fazer esse diagnóstico, então, de até onde vai
a responsabilidade e o condomínio se preocupar, Toda a inclusive, cadeia de se essa empresa de compartilhamento. software está agindo de acordo, se está com todas as adequações aí conforme a lei, se não vai usar a informação. Eu acredito que a principal preocupação é se não vai utilizar a informação para uma finalidade diversa do que foi estipulado em contrato, do que é o extremamente essencial para cumprir aquele contrato, é isso? Perfeito, exatamente. A sua leitura tá perfeita. Eu ia, inclusive, citar aqui o princípio da finalidade, que é o primeiro princípio que a lei traz, lá no artigo 6º. Ela fala que os tratamentos de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. O primeiro é a finalidade. Por quê? Você não pode coletar um dado, no caso aqui do condomínio. Eu vou coletar o dado para executar aí o procedimento de cobrança e gestão de pagamentos. Tudo bem. E aí você passou para o escritório, para a administradora. Só que lá eles estão usando para... estão vendendo para fins de marketing, enfim, para outra finalidade. Bom, isso é uma prática ilegal. E aí todo mundo é responsável. Se o condomínio tem uma cláusula de responsabilidade especificando exatamente a finalidade para a qual ele está disponibilizando, está compartilhando o dado, ele tá excluído da cadeia de responsabilidade. Então, e aí a mesma forma vai para a empresa que passa para outra, para um terceiro que está armazenando essa informação, ou seja, todo mundo que tiver na cadeia de compartilhamento tem que ter essas cláusulas, esse mapeamento, especificando certinho a finalidade, enfim, quais os dados e todo o procedimento, um direito bem importante que os titulares de dados estão começando a usar bastante, é o direito de petição perante ao controlador para saber quais os dados estão sendo usados, onde está armazenado e, eventualmente, corrigir alguma coisa que esteja ali incorreta. Então, assim, tem bastante gente, por exemplo, os maiores alvos disso estão sendo as companhias telefônicas, né? Vivo enfim, similares aí, tá tendo que dedicar uma equipe, um time, para responder todas essas solicitações, porque é um direito que a lei trouxe e se não conseguir atender, vai pagar a multa. Então, se você tem isso tudo mapeado, tudo claro, tudo registrado, inclusive o registro é uma obrigação que a lei prevê, você provavelmente vai estar assim evitando maiores problemas. E o próprio condômino vai estar mais seguro também, né? Claro. Chegou uma pergunta aqui para a gente, Pedro, do Tiago. O escritório de cobrança pode ter acesso a relatório de receitas do condomínio? Se ele faz a cobrança, acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Você entendeu, Pedro? Assim, do ponto de vista de dados, ele pode, desde que esteja na convenção, desde que os condôminos estejam de acordo com isso. Do ponto de vista técnico, não é uma finalidade, não é essencial ele ter essa informação. Então, assim, ele vai poder desde que haja o consentimento dos demais, dos condôminos. Tá. A gente também recebeu uma pergunta no Instagram da Cláudia com relação às câmeras. Quais os cuidados para ambientes monitorados? Sabe quando tem a plaquinha lá, sorria, você está sendo filmado. Pois esse é um tema bastante delicado, que aí a gente entra na questão dos dados sensíveis. A lei traz essa diferença entre dados pessoais, que são todas aquelas informações que permitem identificar alguém, nome, CPF, tudo mais. Dados pessoais sensíveis, eles são dados que revelam assim, algum atributo da pessoa, como, por exemplo, os dados biométricos que são aí, entram no hall de informações capturadas por uma câmera. Não são só esse, mas são o principal. Então, assim, uma câmera, ela permite uma imagem ali identificar o dado biométrico da pessoa, se
a identificação facial dela, enfim, e inclusive outros que são tratados como sensíveis também, mas vamos só tratar com esse para facilitar. Nesse caso dos dados sensíveis, existe uma série de regras mais rígidas para o tratamento. As bases legais que permitem tratamento de dados sensíveis não são as mesmas dos dados pessoais gerais. Então você tem assim, o consentimento, ele é ainda mais vinculado, vamos dizer assim, à finalidade. Então o condomínio tem que dizer lá, eu vou filmar e só vou usar essa informação para fins de segurança, e, enfim, alguma outra situação ali que esteja especificada. Nessa hipótese está tudo bem, pode continuar gravando, filmando, armazenando, mas toda essa cadeia de tratamento tem que estar registrada. Então, assim, eu capto as imagens e ela fica no meu sistema interno por 3 dias ou 4 dias. A partir do 5º dia, eu compartilho essa informação com um servidor externo. Eu armazeno em tal lugar. Ou a partir do 4º dia, é destruída a informação, eu não tenho mais a gravação. Tudo isso tem que estar delimitado e, se tiver, não tem problema. O que não pode, daí novamente entra na questão dos dados comuns, você não pode usar para uma finalidade diferente. A Irene também perguntou aqui, os moradores podem ter acesso às câmeras? Pode para as finalidades que estiverem ali autorizadas, ou na lei, nas bases legais ali, ou na convenção do condomínio. Por exemplo, se tem um incidente, alguém bate no meu carro na garagem, eu posso ir lá acessar a informação para tentar identificar o causador do dano. Isso não muda, isso é o que já acontece agora e a lei não vai proibir ou inibir isso. O que não pode é eu ir lá e querer informação para ficar bisbilhotando a vida do vizinho ou alguma finalidade que a lei não autoriza. Aí, isso hoje já não pode, mas com a LGPD, se acontecer isso, está sujeito a infrações aí, a sanções mais graves. A Silene também perguntou, oi Silene, que bom ver você por aqui. O síndico é obrigado a fornecer cópia das imagens quando solicitado? Pergunto por ter condôminos que querem saber quem os procurou durante o dia. Assim, nessa hipótese específica de saber quem procurou, a lei não está autorizando, porque ela fala ali em questão de segurança. Então, se a pessoa demonstrar que não, realmente há uma demanda de segurança, ela pode estar sendo ameaçada ou alguma coisa assim, daí o síndico tem que fornecer, mas isso tem que ficar registrado. Então, assim, vai muito de analisar cada caso com base na convenção do condomínio e no artigo 11 da LGPD, mas principalmente a principal precaução é deixar registrado sempre que isso sempre que for disponibilizado. Então, faz um terminho, no dia tal, às tal horas, disponibilizei a pedido para a finalidade tal. E aí especificar a finalidade. Porque aí, se essa imagem vier a ser vazada, a ser utilizada para alguma finalidade, o condomínio também está isento de responsabilidade. Porque, ó, fui solicitado por questões de segurança, então a lei autoriza, eu forneci. Mas aí essa imagem foi usada para algum outro fim. E aí é a responsabilidade de quem usou. Desde que o condomínio tenha sido resguardado. O solicitante que assina, então, junto com o solicitante, no caso pegar testemunha, alguma coisa assim, seria interessante? Perfeito. Eu assim, a lei não cria um mecanismo para isso. Eu recomendaria a assinatura do síndico, do condômino que solicitou e de alguma testemunha. Ótimo. Mas não é essencial, só a assinatura do solicitante já está... Já está valendo, né? Tá. O importante é o registro. O que a lei obriga é registrar as operações de tratamento. Tá. O Nilson também perguntou aqui, em caso de briga de casal com agressão,
pode disponibilizar as imagens ao morador tranquilamente? Deve, inclusive, né? Não só pode. Né? Essa questão específica, ela tem um detalhe, não é nem relacionada à LGPD. É obrigação, e tem uma lei municipal aqui em Curitiba que reforça isso. É obrigação do síndico, é obrigação do condomínio denunciar qualquer situação de violência doméstica. Então, se houver uma situação dessa, ele tem a obrigação de comunicar, fazer a polícia, né, fazer a ligação, e aí, no decorrer da investigação, o delegado provavelmente vai solicitar, se houver informação, ele pode disponibilizar. Se não houver uma investigação, se a vítima solicitar, também, mais do que pode, deve fornecer, porque é a obrigação do condomínio informar e tentar coibir, né? Não, evidentemente, ali com as próprias mãos, mas informar as autoridades sobre situações de violência doméstica. Daí disponibiliza para as autoridades, né? Porque vai cair na mão de qualquer outra pessoa, já dá treta, né? Condomínio já é treta, imagine. Se for a vítima que estiver solicitando, pode também. Ou também a defesa do acusado, mas se chegar numa hipótese que o cara seja formalmente acusado, provavelmente no decorrer do inquérito o delegado já vai ter solicitado. Então, a imagem, no caso, já vai compor ali o rol das provas dos autos, ele não vai vir ele solicitar. Mas, em qualquer hipótese, vale também a regra do registro. Se for para atender uma finalidade ali legítima, pode fornecer, desde que fique registrado para quem forneceu e qual a finalidade e tudo mais. Certo. A Cláudia mandou, das imagens aí, tá rendendo, hein, Pedro? Além das placas ambiente monitorado, o que mais o condomínio deve informar para atender a LGPD? Bom, vai aí, assim, bem abrangente a pergunta, né? Em relação às imagens específicas, para fins assim, só da coleta ali da imagem, eu acho que só essa placa, só esse aviso é normal. A pessoa, na verdade, nem a placa é essencial, né? Mas é uma forma de você avisar a pessoa dela ter ciência que ela está sendo gravada. Agora, no que diz respeito a consentimento das informações como um todo, aí é importante, primeiro, para você poder responder isso, quais informações tem que coletar ali, você tem que fazer um mapeamento, porque você tem que entender quais são as informações que você usa, para que você usa cada uma das informações que você pega. Então, e aí as imagens do circuito de segurança entram nesse aspecto. Você tem que ter na sua convenção de condomínio ou no seu regimento interno que os condôminos autorizam a gravação para determinada finalidade. Então, se você tiver isso bem especificado, você nem precisa coletar mais informações. Mas vamos dizer que nesse aspecto específico, você, o síndico, quer pegar um consentimento hoje. Vai ter que fazer um termo, todo mundo vai ter que assinar com essas informações. Estamos coletando imagens das áreas comuns, tal, para a finalidade XYZ. E aí vai dizer o que vai ser feito com essa imagem. Vai ser armazenada, vai ser destruída depois de tal dia, vai ser compartilhada com alguém. Enfim, aí volta toda a cadeia de tratamento de dados. Para todo mundo que for compartilhada essa informação, tem que estar descrito para o consentimento ser válido. Né? Tá, aí é que entra a importância, mais uma vez, do mapeamento, né? Porque vai ter que ver o perfil do condomínio e como que é. A Silene pergunta se o ex-síndico pode acessar as imagens. Ex-síndico. Não. Assim, ele estaria fora do que a lei entende por interesse legítimo, né? Uma das bases de bases legais que autoriza o tratamento é o legítimo interesse. Então, assim, ele é ex-síndico, ele não tem mais ali o poder de gestão. Então, qual que é o interesse dele? Será que o condômino concorda que ele, que não tem mais gerência nenhuma ali, tem acesso?
Acredito que não. Então ela está fora do que a lei chama de legítimo interesse. Certo. O Tiago perguntou: o programa de gestão que atende as administradoras é obrigado a registrar confidencialidade dos dados por escrito? Aí entra nessa questão do software, né? Entra no Isso. mapeamento também, Pedro, para inclusive repactuar contratos ou fazer contratos, que muitas vezes é feito Perfeito. verbalmente. Perfeito. A gente sempre recomenda, quem não tem contrato, faz esse termo de que a lei chama de acordo controlador-operador, que especifica Uhum. essas informações, ou seja, põe no papel o que está sendo feito. Para quem já tem contrato, um termo aditivo com a cláusula de responsabilidade de privacidade satisfaz essa necessidade. É interessante a gente colocar que assim, todas as empresas de software, principalmente as que são baseadas fora do país, que é a grande maioria, elas já Uhum. estão nesse processo de adequação desde 2016. Então, muito provavelmente, você, seja internamente na administração do condomínio ou numa administradora fora, vocês já receberam ali um termo, uma atualização dos termos de serviço. Vem um e-mail todo colorido, assim, com os documentos. Ó, estamos atualizando nossa política de privacidade e nossos termos e condições de uso. Nesses documentos que ninguém lê, como a gente estava falando lá no começo, já tem essas cláusulas de responsabilidade. Mas, por segurança, para todo mundo que a gente está assessorando e prestando consultoria nisso, a gente está fazendo o aditivo no contrato com as cláusulas de responsabilidade de acordo ali com as finalidades de cada operação. No caso do condomínio, especificar certinho. Por isso que é interessante, novamente, volto na questão do mapeamento. É interessante fazer tudo isso depois que você tiver o seu mapa de informação. Que você sabe quais informações você está usando, para que você está usando, e aí você já tem ali em assembleia o consentimento que vai para a convenção do condomínio, e aí, com base na convenção, você formula a sua cláusula de responsabilidade. Porque pode ser que as partes, não, a gente quer receber informação aqui, marketing, sobre promoções do mercado aqui da vizinhança. Então, a administradora pode passar os dados dos contatos se houver consentimento específico para isso. Por isso que a gente fala, vai de cada caso, você analisar e ver quais finalidades estão sendo autorizadas e enfim, deixar tudo registrado. Eu ainda não acompanhei muito na prática, mas é bem semelhante a uma aplicação de um ISO, alguma coisa assim, né? Cheio de fluxos e ver para onde vai, o que que acontece. É sim, é Exatamente, não, perfeito. ou não sei o que, é bem semelhante, né? Já dá para aproveitar e Inclusive, embutir um compliance aí, coisa assim, e já deixar é, tudo organizadinho no condomínio, né? exatamente. Inclusive tem um ISO específico de segurança da informação. É claro que você sabe que a certificação ISO ela tem todo um processo que é bem complexo, mas você não precisa necessariamente todo condomínio tirar a certificação ISO. Mas se tiver, lógico, excelente, né? O melhor dos mundos. Mas tem todo esse procedimento que você vai conseguindo, até porque você vai também depender do tamanho, né, da operação. Às vezes é um condomínio menor, tem menos condôminos, outro é gigante, tem inúmeros prestadores de serviço, então vai ter uma rede mais complexa. Então tudo isso você vai avaliar e fazer ali esse fluxo para você chegar nas melhores soluções específicas para cada caso. Tá. Deixa eu ver aqui que a Silene mandou mais uma pergunta. No caso de o condomínio ter as gravações e quando solicitadas, vem a resposta: não temos gravação por estarem em manutenção. Esse termo também acho que tem que incluir, né, quanto tempo vai ficar armazenada a filmagem e tudo isso, Você pode né? repetir, por favor, que deu uma travadinha aqui, só não consegui. Tá. No caso de o condomínio ter as gravações e quando solicitadas, vem a resposta: não temos gravação por estarem em manutenção. Provavelmente o equipamento estar em manutenção. É, isso na verdade acontece muito, né? Principalmente com solicitação judicial, assim. As partes têm um medo de
prestar qualquer informação, se falar, a gente não tem a gravação daquele dia porque estava em manutenção. Bom, primeiro que se for uma solicitação judicial, está praticando crime de desobediência. E a pena é, inclusive, de detenção. Mas você, no caso assim, de não ser solicitação judicial, ser do condômino, pela lei você tem que estar registrado, inclusive que o teu sistema está em manutenção. Então, assim, tem que ter um registro prévio. Eu vou fazer a manutenção do meu sistema no dia X, das 14 horas às 23. Então, tudo bem. Aí, qualquer informação que venha depois, você fala, não dá porque o sistema estava em manutenção. Aí, perfeito, você não tem nenhum problema. Agora, se não tiver nenhum aviso prévio e na hora da solicitação chegar, e aí entra na questão. A parte pode, inclusive, judicializar essa questão e quem detém aí a informação vai ter que provar que realmente não tinha meios de fornecer naquela data. E aí vai ter que chamar a empresa de manutenção para comprovar, vai ter que, enfim, né, fazer tudo que puder aí para comprovar essa manutenção. Que fazem a gestão do sistema interno, tem tudo isso registrado. Tem, tipo, às vezes deu um pau realmente e o sistema ficou fora do ar sem aviso prévio. Infelizmente, caiu às 18 horas e só voltou às 22. O sistema, ele tem isso registrado. Então, essa informação está com o administrador desse sistema, que no caso aí da dinâmica vai ser o operador. E ele é corresponsável com o condomínio, interpretando ele como controlador ou como ambiente de captação. Tá, chegou aqui mais uma da Cláudia, digo o telefone dos membros do grupo. Cláudia, eu acho que não chegou a primeira parte da tua pergunta. Se você puder mandar de novo, por gentileza, que aí a gente tenta responder. A outra pergunta tem síndicos que anexam junto a notificação de multa a imagem... Ah, tá. Tem síndicos que anexam junto à notificação de multa a imagem da câmera onde consta o ato da infração. Será necessário deixar autorizado o uso da imagem nesses casos? Na verdade, uma das finalidades que você tem o circuito interno já é exatamente para coibir aí atos que estejam em desacordo com a convenção do condomínio. Então, assim, isso em tese, se você... Vamos colocar um cenário que eu acho que ninguém ainda tem uma cláusula de privacidade na convenção do condomínio. Em tese, você pode usar essa informação com base legal no artigo 11. Então, assim, para a questão da segurança, e ali, no caso, se for uma infração que seja só administrativa e não penal, por enquanto você não tem essa autorização para utilizar essa imagem em nenhuma hipótese. Se a pessoa foi notificada, questionar, e ela tem esse direito, eu quero ver, então, aí sim, aí você pode disponibilizar. Mas se você ainda não tem nada na convenção, a partir de agora, com a LGPD, eu não recomendaria usar a imagem nesse primeiro momento, mas você tem que ter armazenado. O consentimento acaba sendo a palavra-chave, então, disso tudo, né? Exatamente, porque é aí que eu ia entrar. Se você fez lá a assembleia e todo mundo concordou que a notificação vai vir com a imagem, que a imagem está sendo usada lá para finalidade específica, sempre atentando para transparência e finalidade, e aí não tem problema nenhum. Aí vai estar autorizado pela convenção do condomínio, isso vai ser um consentimento válido e você pode usar. Tá. Essa política de privacidade é suficiente ou as práticas também acabam tendo que ser supervisionadas de uma outra forma? Então, depende muito de cada caso, mas assim, não adianta você ter uma cláusula, uma política de privacidade, uma cláusula de responsabilidade na sua convenção, se no dia a dia você faz tudo errado. Então você tem lá uma política, você mandou para todos os seus condôminos, todo mundo assinou, ótimo, agora está todo mundo consentindo. Mas aí você usa
você armazena as imagens num lugar que você falou, diferente do que você falou, você usa para finalidade diferente do que você falou. Se alguém pede para saber qual dado está sendo tratado e você não consegue responder, você está praticando uma infração. Então, assim, mais do que você ter um mapeamento e uma política ali de privacidade bem definida, você tem que cuidar muito das práticas do dia a dia. Então, você tem que estar atento às políticas de privacidade, aos termos de uso dos softwares que você usa, dos terceiros que você contrata. Tudo isso tá no dia a dia, né? Não adianta você ter ali é igual um plano de ação, né? Você não adianta ter um plano de ação bem definido se a execução não sai do lugar. Não A for de LGPD é a acordo, mesma né? coisa. A Cláudia Exatamente. mandou aqui a pergunta completa. Grupos de WhatsApp, mesmo que apenas o administrador poste as mensagens, pode esta ferramenta infringir a LGPD uma vez que o telefone dos membros do grupo ficam visíveis? Não, assim, não tem nenhum problema. Primeiro porque ao você usar a ferramenta WhatsApp, você está concordando com os termos e condições de uso da ferramenta. No caso do WhatsApp, tem bem claro isso nos termos de uso, que as informações lá disponíveis também só podem ser utilizadas para a finalidade. Então, se alguém, por exemplo, eu entro lá no grupo, pego um número lá e faço alguma coisa com aquele número, disponibilizo para alguém, eu estou praticando uma infração. Dificilmente o condomínio ou o síndico seria responsabilizado por isso. Não vejo nenhum ponto de risco nessa situação. Chegou também outra pergunta aqui do síndico corretor. Essas alterações serão válidas com alterações no regimento interno, porque é quase impossível trabalhar com a convenção, né? Alterar a convenção com 2/3. Você que trabalha bastante com construtora, né, Pedro? Agora é outro cenário, né? Convenção feita agora. Agora imagine aqueles condomínios que foram constituídos numa época que mal tinha internet. Exatamente. Exatamente. É que assim, o regimento, ele é a convenção, ela prevê, entre outras coisas, que o artigo 1000, acho que é 1332 lá do Código Civil e 1334, eles preveem o que tem que ter na convenção do condomínio. Entre essas previsões, tem a forma de administração e o estatuto. Então, assim, se você tem um estatuto que funciona certinho, que você tem ali as suas assembleias, que você consegue operar ele, tudo bem. Você pode colocar as cláusulas, a sua política de privacidade no estatuto, mas eu entendo que, na verdade, a gestão do tratamento de dados, ela está dentro do escopo, assim, da forma de administração, que é algo que a lei prevê expressamente que tem que estar na convenção, entendeu? O estatuto, ele mais regula a forma de convivência, assim, né? Você as regras ali, as infrações e tal, mas de convivência, voltadas para os condôminos. A forma de administração, pelo artigo 1334 do Código Civil, salvo o melhor juízo, ela tem que estar na convenção. Então, assim, você pode fazer uma política e mandar para todo mundo separado, e todo mundo assina, quem concorda, quem não concorda, mas para isso ser incorporado à convenção, aí precisa da alteração com 2/3 e tal, e, enfim, é mais delicado mesmo. Mas é interessante que assim, o próprio condômino ele tem que entender que isso é algo que vem em benefício dele, né? Porque é para proteção das informações dele. Não é nem para proteger o condomínio de eventual multa ou infração, porque, como a gente disse, a gente nem sabe se a autoridade nacional vai entender o condomínio como um controlador de dados. Aparentemente, seguindo inclusive o que está sendo feito fora do país, esse tipo de entidade, assim como o condomínio, ele está mais para ambiente onde se coleta dados do que o próprio controlador. Então, o condômino tem que entender que essas regras é interessante para ele alterar, criar uma política e alterar a convenção do condomínio para a proteção dele.
da privacidade dele. E essa prática de atuação tende a acontecer mediante algum tipo de fiscalização? Ou os operadores, conforme tiverem os danos, conforme entenderem? Aliás, até é muito difícil, né, identificar, por exemplo, eu como operador, identificar, tá, tive um vazamento de dados, eu vou mais por dedução, né? Porque é difícil também mapear quem foi, da onde foi a origem daquele vazamento de dados ou alguma coisa assim. E, aliás, Exatamente. vai ter alguém fiscalizando, vai ter ou já existe alguma agência que vai fiscalizar, que vai ser a responsável por, digamos assim, vai para o judiciário. Os juízes não vão Sim. ficar ali, vai ter uma agência por trás ali regulando essas operações? Tem. A LGPD ela previu a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. E a NPD ela já começou a ser constituída pelo governo federal, já foram nomeados os diretores, o diretor-geral, eles já foram aprovados em sabatina pelo Senado, e agora eles começam a estruturar as suas verticais de atuação. Entre elas está a fiscalização. A partir de agosto de 2021, a NPD pode começar a aplicar multas administrativas. São aquelas multas previstas no artigo 52 a 54 da LGPD. Essa fiscalização e aplicação de multa em âmbito administrativo, ele não exclui a apreciação das questões de privacidade pelo Poder Judiciário. Isso, inclusive, já começou. Então, assim, a LGPD trouxe direitos, entre vários direitos estão aí o direito a ter o meu dado tratado de acordo com a finalidade que eu autorizei, e se isso for violado, cabe multa, cabe reparação de dano e tal. Então já começou órgãos como o Procon, a plataforma consumidor.gov, Reclame Aqui, todas já estão recebendo reclamações em relação à privacidade, e o próprio judiciário já está aplicando. Inclusive, a primeira empresa que foi multada com base na LGPD foi uma construtora. Foi um caso assim, bem emblemático, que foi logo após a entrada em vigor da lei. Então, gera todo assim, um susto, né? Mas isso já está acontecendo. E aí, a partir agora de 2021, vem a NPD, que a partir de agosto vai começar a aplicar multa. Então, tem esse caráter fiscalizador, como se fosse um PROCON específico de dados, tá? Entre outras várias atribuições. O que é Porque eu até interessante... imaginava assim que a punição só vai começar ano que vem, alguma coisa assim, mas não, nada a ver, né? Já tá valendo o negócio, né? Essas multas administrativas, como eu disse, só a partir de agosto de 2021. Mas judicialmente já está acontecendo. Tá. A gente recebeu mais uma pergunta aqui, Diamond Gestão Condominial. O registro de alteração em convenção são para fins contra terceiros? Existe nas normas da LGPD a previsão de segurança a pessoas estranhas ao condomínio? O registro das alterações em convenção são para fins contra terceiros. Se existe daí nas normas da LGPD a previsão de segurança a pessoas estranhas ao condomínio? Pela LGPD, sim. Qualquer pessoa titular de dados, pessoa física, né, pessoa natural, ela está protegida pela LGPD. Se ela conseguir identificar que ela entrou um terceiro convidado e aí a imagem dela, por exemplo, foi usada pelo condomínio indevidamente, ela está protegida pela LGPD, sim, contra o condomínio. Tá, deixa eu ver se eu deixei passar mais alguma pergunta. Pedro, eu sabia que ia voar a live. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Daqui a pouco o Instagram corta, gente. Não, exatamente. Eu acho que tá durando um pouquinho mais de uma hora. Vamos ver se a gente leva a sorte. Vamos tocar o barco aqui até onde der. Vamos lá. Quais os primeiros passos que seriam para se adequar a isso? Bom, o primeiro passo essencial é o mapeamento. O síndico e o administrador fazer um mapa mesmo, porque o nome é esse, né? Um fluxo de quais informações eles coletam,
eles utilizam, como que é feita essa coleta e para quem que eles, com quem que eles compartilham, enfim, fazer todo esse mapeamento. E aí, a partir daí, identificar quais as bases legais que autorizam, então, o tratamento desses dados, se a lei autoriza sem eu pegar consentimento de ninguém, ou para determinada finalidade eu vou precisar pegar consentimento. E aí é interessante ir registrando tudo isso e lembrar que o consentimento, se for num contrato, assim, num termo, sei lá, tem que estar destacado, não pode ser uma cláusula ali no meio das outras, ele tem que ser, se for por escrito, tem que estar destacado, tem que estar tudo certinho. E o consentimento, ele é revogável. Então, assim, não se recomenda você utilizar dados só com base no consentimento. Você tem que atrelar suas finalidades a alguma outra base legal, porque o consentimento, a qualquer momento, o titular pode chegar e falar, ó, eu autorizei vocês utilizarem a minha imagem aí, mas agora eu não autorizo mais. E você tem que ter uma forma de responder isso, de garantir esse direito. Ou excluir o dado da sua base, enfim, fazer, né, a operação de eliminação que a lei chama e deixar tudo isso registrado. Então, se você vai fazer um tratamento que é mais duradouro, você tem que ter um cadastro ali, inclusive dos ex-moradores, você vai precisar atrelar isso à execução do seu contrato. Por isso que é importante você colocar a sua política na convenção, que aí você está usando isso para cumprir as finalidades da convenção do condomínio. E na tua opinião, a médio ou longo prazo, essas normativas tendem a ser benéficas ou vão só gerar mais dor de cabeça? Essa é a pergunta de $1 bilhão. De $1 bilhão. Assim, eu acho que vai ser benéfico. Primeiro porque até 2016, isso já estava acontecendo muito, o tratamento assim, de dados, era terra de ninguém, né? Então, tudo que a gente fazia na internet, tudo que a gente faz na internet até hoje, fica na mão de uma indústria, né, que a gente estava falando lá no começo, da economia da vigilância, que estimam aí que movimenta $1 trilhão por ano. Para os mais variados fins, não só vender as coisas para a gente, mas como definir o resultado de uma eleição e, enfim, mudar comportamento mesmo. E é interessante que, assim, não são só os humanos que estão no poder desses dados, são algoritmos. Então, algoritmos de machine learning e inteligência artificial nas suas mais variadas faces, eles vão chegando, eles vão aprendendo sozinho, vai chegando uma hora que vai perdendo o controle humano. Então, se a gente deixar nossas informações na mão dos robôs, entre aspas, isso pode não ser muito benéfico no futuro. Então, é interessante a gente ter mecanismo de, primeiro, entender os nossos direitos em relação à nossa privacidade e entender quais ferramentas a gente tem para se opor a alguma coisa que a gente não concorde. Só isso, só o fato da gente ter um mecanismo de se opor, já é um grande ganho para a humanidade e para a economia, enfim, para a sociedade como um todo. Do ponto de vista das empresas, assim, do desenvolvimento de negócio, não é algo que vai inviabilizar qualquer operação. Não. Você tem formas muito simples de fazer a sua adequação hoje e ir entendendo as suas demandas, as suas necessidades, de uma maneira que não inviabilize a sua operação. Né? É igual aconteceu, por exemplo, com o Código de Defesa do Consumidor na década de 90. Né? Eu era criança ainda, mas eu soube depois que muitos lojistas, meu Deus, agora não vão poder vender mais porque o consumidor tem um monte de direito. Aí, depois, isso aconteceu com, sei lá, várias indústrias. Sempre chega alguma coisa nova, isso vai inviabilizar. Mais recentemente, ali, a partir de 2014, um pouquinho antes, quando começou a se falar muito em compliance também, as empresas, muitos negócios vão ser inviabilizados porque não vão conseguir se adequar nas exigências de governança corporativa e compliance. Quando, na verdade, a gente viu que isso tudo está elevando os negócios para outro nível.
eu acredito que a LGPD e as preocupações de privacidade vão também elevar as companhias de tecnologia e a sociedade como um todo para um outro patamar em que a gente consiga ter um pouquinho mais de autonomia perante os controladores aí dessas ferramentas que a gente usa. Que ótimo. Chegou aqui mais uma pergunta, só que eu não sei se eu estou conseguindo abrir ela completa. Deixa eu ver aqui, do Amauri. Pergunta que sempre vem, caso na entrada ao condomínio seja solicitados dados para efeito de segurança e controle. E aí, eu não sei se não vem o resto da pergunta, o que que é, porque eu sou meio analfabeto no Instagram. Tá aparecendo aqui, ó. Caso na entrada ao condomínio sejam solicitados dados para efeito de segurança e controle de acesso e o visitante negar, é possível proibir o acesso? Para mim não Essa é uma apareceu questão, inteiro. essa é uma questão espinhosa. Assim, Uhum. a princípio não, porque você não tem essa exigência legal de que para entrar ele tem que fornecer. Isso não está na lei. Isso é uma convenção interna, uma regra interna, e essa regra interna, no caso, ela inviabilizaria ali o direito legítimo da parte entrar, se ela for convidada de alguém dentro. Se não, aí, na verdade, em hipótese nenhuma, ela vai poder entrar mesmo. Mas não é, se ela for convidada, não hoje, se não tiver nada na convenção, não pode ser proibido. Por isso que é importante você ter. Agora, se tiver na política que incorporada à convenção ou no regimento, aí pode, né? A lei, ela fala que o prestador de serviço ou o produto que requer alguma informação, ele tem que informar a parte sobre a possibilidade de usar o serviço ou produto sem disponibilizar os dados que estão sendo solicitados ali. Mas no caso do condomínio, não é fornecimento de produto ou serviço. Então você tem que fazer esse paralelo sempre com base no que está convencionado, o que está na convenção do condomínio. E aí que é interessante ter a convenção atualizadinha, né, para evitar qualquer problema, inclusive com relação a isso. Exatamente. Pedro, quero agradecer. Nossa, riquíssima aí a live. Espero que o pessoal tenha aproveitado aí as informações. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho de luz, mas é realmente a prática e os próximos episódios é que Exatamente. vão definir mesmo, né? Onde é que isso aí São tudo as vai cenas parar. dos próximos capítulos, né, que vão dizer mais. Exatamente, mas Mas fica a dica aí, porque é muito interessante ter uma pessoa especialista mesmo no assunto falando disso para poder esclarecer, e os síndicos também que tiverem dúvidas procurem profissionais que possam auxiliar, né, para poder dar esses passos aí de prevenção, né, porque mais vale uma prevenção do que depois ficar tendo dor de cabeça e gasto com coisas desse sentido, né? exatamente. Prevenir é sempre a melhor opção, independente de qual seja o assunto. Mas eu agradeço o convite, foi realmente muito legal, é um tema que eu adoro, então eu posso ficar aqui horas conversando. Obrigado, espero ter contribuído e fico à disposição aí para quem quiser tirar dúvidas, pode entrar lá no meu Instagram, mandar direct, pode mandar e-mail, enfim, tem o meu site. A gente está sempre tentando contribuir com bastante informação. Aliás, ó, o Dr. Pedro fez um material muito legal que simplifica bem o tema. Tá no nosso link na bio, tá? Tá um resumo bem bacana, mas sigam o perfil dele porque eu acho muito legal que ele traz temas assim super futurísticos, né? Aliados ao direito, então é um perfil bem interessante aí. Com certeza, acho que vamos ter que fazer outra live sobre outros temas, viu? Porque simplifica Vamos. bem o assunto e aí a gente consegue trazer mais material aí para o pessoal. Vai ser um Obrigada, prazer, viu, a quem todos quiser. que nos acompanharam aí e aguardamos vocês nas próximas lives aí, nos próximos materiais. E para quem perdeu, vai ficar gravado no nosso IGTV aí, então vocês podem assistir sem problema nenhum. Pedro, beijão, viu, para você, obrigada, viu, e fiquem todos bem. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite aí, tchau, tchau. Boa noite, tchau.